Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Oi, gente, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo. A gente tinha dado um tempinho, né? Mais por questões pessoais mesmo de ter tempo para fazer os vídeos pro canal. Mas a gente tá voltando, se Deus quiser vai dar tudo certo. A parábola de hoje nós vamos falar, tá lá em Mateus, né? Capítulo 7, do 24 ao 27. Se chama O Prudente e o Insensato. Tem versões que dizem diferente, mas na minha diz assim, prudente e insensato. Primeiramente queríamos pedir que você curtisse, se inscrevesse no canal, né? E compartilhasse com seus amigos, porque todas as pessoas do mundo precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? E antes também de lermos essa parábola, a gente vai fazer a nossa pequena oração. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, Senhor. Te pedimos que nos conduza, que nós falemos através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo. E que o Senhor cuide para que esse coronavírus passe logo. Que possamos voltar a um normal diferente, né? Não um normal que nós estamos. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor faça com que a gente persevere, porque toda a força vem de Ti. Nos ajuda, nos ilumina, esteja conosco nesse momento e abençoa cada família que assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, tá lá no capítulo 7, né, do 24 ao 29, 27. Né? 27. Diz o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras minhas e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amém. Então, amados, isso aqui, vamos relembrar aquilo que a gente sempre fala, que é a questão do contexto, né? Essa parábola, né, dos dois fundamentos, ela faz parte do Sermão do Monte, né? Então, se você parar para pensar, existem vários textos antes, né, de todos os ensinamentos que ele estava falando naquele sermão. Ele estava falando sobre os falsos profetas, ele estava falando sobre as duas estradas, né? E aqui, ó, Jesus incita a orar. Então, essas foram praticamente as últimas palavras do Sermão do Monte, né? E aqui é uma coisa bem objetiva, né? Os dois fundamentos na minha Bíblia, tá escrito os dois fundamentos, né? Na Bíblia da minha esposa tá como é o prudente, o insensato e o prudente. Então, aí aqui diz que o prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Que é aquela pessoa prudente, aquela pessoa que medita nas palavras de Deus, né? Que medita nas palavras de Jesus, segue os mandamentos, procura seguir os mandamentos e também procura andar, né, no caminho em que Deus ordenou que a gente andasse, né? Isso é a pessoa prudente. E aí o que é que acontece? Ele diz que o prudente ele constrói a casa sobre a rocha. Existem inúmeras referências bíblicas a respeito de Deus sendo mencionado como a rocha. Você vai encontrar em Gênesis, em Samuel, você vai encontrar em Salmos, você vai encontrar em diversos textos da Bíblia essa menção de Deus como a rocha, né? Davi fala várias vezes e que Deus é a rocha dele. Então, assim, a pessoa prudente é aquela que anda em comunhão com Deus, né? Com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, né? Meditando na palavra do Pai, estudando a palavra, tentando andar nos caminhos de Deus. E o contrário, que é justamente o homem insensato, é aquele que constrói a casa sobre a areia. Então a gente vê aí os dois fundamentos, a rocha e a areia. A areia ela não tem nenhum tipo de segurança, né? Se você for falar até hoje com um pedreiro, esses pedreiros que fazem aí esse trabalho de construção, né? Um engenheiro civil e tudo mais,
E você vê que a areia, não tem como você construir nada em cima da areia se você não fizer uma estrutura, né? Então, o que acontece? A areia é um solo em que não dá para construir nada. Então, o insensato, ele constrói a casa sobre a areia, e essa casa ela não vai ter nenhum tipo de alicerce, não vai ter nenhum tipo de segurança quando cai a chuva, quando transbordam os rios. E aí, o que é que a gente entende sobre essa questão de cair chuva e transbordar os rios? A gente sabe que é justamente as tribulações, né, os momentos difíceis da vida que aparecem na nossa caminhada. Então, quando a pessoa edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, e vem toda a tribulação, todos os aperreios da vida, todas as tribulações da vida, todo o deserto, toda essa água, todo esse rio, essa chuva, e aí a gente está com o alicerce em Deus, então a gente não sofre nenhum tipo de avaria. A nossa casa ela não é destruída, a casa ela tem um alicerce firme, porque ela foi construída sobre a rocha que é Jesus. Quando o insensato ele constrói sobre a areia, ele não tem nenhuma base, ele não tem nenhuma coisa firme para se agarrar. Então quando vem os problemas da vida, quando vem todo esse rio, quando vem toda essa água, toda essa chuva, todos esses problemas, então ele não tem nenhuma base para se segurar, porque ele não está firmado na rocha, ele está firmado na areia. E Jesus não é a areia, Jesus é a rocha. Então, como ele está na areia, ele não tem nenhum alicerce, e aí ele cai. E grande é a ruína daquela casa, porque ela não estava alicerçada na rocha. Então, amados, a gente tem que construir a nossa casa na rocha, porque a rocha é Deus. Então, se a gente construir a nossa casa na rocha, nós poderemos passar por todas as tribulações, por todos os problemas, e sabendo que Deus é a nossa base, sabendo que Deus está conosco o tempo todo, né? Se a gente construir na areia, qualquer vento que bater, qualquer rio que bater, qualquer água de chuva que bater, ela vai desmoronar e vai ser grande a ruína daquela casa, porque ela não tem nenhum alicerce, ela não tem Deus na vida dela, né? Então, uma casa que está alicerçada na areia, ela não tem base. Então, assim, a casa, como a gente bem entende, é justamente a nossa vida, né? Falando de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma figurada. Então, quando a gente alicerça na rocha, que é Deus, a gente consegue passar por todas as tribulações. E quando a gente alicerça na areia, que não tem nenhuma base, a gente não está alicerçando em Jesus. Então, você passar por todos os problemas da vida sem Jesus, pode ter certeza que é causa perdida. Mas se você tiver com Deus, meu amigo, você pode aguentar toda e qualquer situação, se você tiver alicerçado na rocha. Amém. É verdade. A gente tem que ter também em mente que não é fácil, né? É um aprendizado diário, você se manter com Cristo. Porque tem dias que a pessoa não está bem consigo mesma, tem dias que a fé fraqueja, tem dias que acontece algum problema, e o normal da nossa natureza humana é desfalecer, é chorar, é falar que Deus não está olhando, mas é um aprendizado diário. Você tem que exercer a sua fé todos os dias, para assim a sua casa, como o Michel falou, estar afincada ali na rocha eterna que é Jesus, né? Que é Deus. Então, se um dia você fraquejar e achar que está dando algo errado, e achar que a sua casa foi construída na areia, no caso você estiver na areia ali, não está com alicerce bom, não tem problema. No outro dia, bola pra frente, imagine que a tua casa está na rocha, que Deus está ao lado, que tudo vai dar certo. Então, comecem a exercitar isso, porque nada melhor do que você... Como nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então até isso usa como a casa, né? Ser casa, ser morada. Então Deus faz morada em nós. Então exerça isso, tente exercer, porque é difícil, a gente tem provação, cada dia é um problema diferente, todo mundo tem problema. Mas a gente colocar Deus à frente, Ele vai resolver tudo e a sua casa jamais vai cair. Pode passar o que for, mas você vai estar ali ao lado de Deus.
Exatamente, irmãos. Não é porque você está com Deus que as coisas serão resolvidas como num passe de mágica. Ou que não vai ter problema, né? Exatamente. Deus não é um gênio da lâmpada que você barganha, ou que você troca, ou você faz qualquer tipo de pedidos a Ele e Ele te atende prontamente. Não. É como nós falamos até em parábolas anteriores, em estudos bíblicos anteriores. Algumas horas Deus vai dizer sim, outras horas Ele vai dizer não, e outras horas Ele pode até dizer agora não. Mas se você estiver firmado na rocha, que é Jesus, você vai conseguir passar até mesmo por todas as provações das quais Ele vai dizer não, e também o agora não. Se você estiver firmado na rocha, que é Jesus. Então, é como eu falei, não adianta você achar que tudo será resolvido como num passe de mágica. Mas se você tiver Deus em sua vida, se você tiver alicerçado nele, pode ter certeza, como a palavra dele diz: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Então, pode ter certeza que ele vai estar com você. E você tem que querer também que ele esteja junto com você. E aí você vai conseguir passar por qualquer avalanche, por qualquer maremoto, terremoto, tempestade, o que passar. Você vai conseguir passar porque Deus está contigo. Amém, meus amados? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte, compartilha também com os teus grupos de WhatsApp, tuas redes sociais, com todos os teus amigos. Deixa aí nos teus comentários quais são as suas parábolas preferidas, se a gente já comentou alguma dessas parábolas. E fiquem todos com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Tá bom? Fiquem